Boa noite a todos. É para nós gratificante, uma alegria sempre poder estar aqui nesta casa, colaborando e contribuindo. Boa noite também aos amigos de casa que nos acompanham nas redes sociais. Primeiro estudo do ano, Primeira segunda-feira do ano, um ano de renovações, assim pensamos todos, e assim, com esperanças em Jesus, colocamos esses nossos sentimentos, mas que possamos trabalhar em prol disso. E o tema de hoje, com a leitura que Emmanuel assim nos oferta, neste livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 165, traz nos domínios da ação, ou seja, para que nós possamos refletir acerca de um novo ciclo, de um novo ano que se inicia, nós temos que trabalhar em nós, agir, buscar, colocar em prática o que já temos aprendido, colocando assim, edificando os ensinos que Jesus nos proporcionou através do Evangelho. Conforme a doutrina espírita vem, conforme colocado como consolador prometido, ou seja, recolocando a mensagem que Jesus assim trouxe. Então, para a gente trabalhar um pouco este tema, em que Paulo, apóstolo e Emmanuel vai trazer essa mensagem no capítulo 1 do versículo 14, na carta a Filemon, onde Paulo assim disse: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Então Paulo vem trazer uma reflexão em que Emmanuel vai assim nos colocar, só para a gente já entender. Muitas situações, às vezes, nós fazemos por obrigação. Falta aquela questão que Paulo vem colocar aqui, livre vontade. O que vem a ser essa livre vontade? No Livro dos Espíritos, na pergunta 909, Kardec assim vai indagar, questionar aos amigos espirituais sobre essa questão da vontade. Então, Kardec vai assim perguntar sobre a busca nossa nesse sentido de trabalhar esses sentimentos em nós. Então, ele questiona, se o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços. E a resposta dos espíritos é sim. E algumas vezes por fracos esforços pequenos. E eles vão dizer que é a vontade que lhe falta. E ainda responde assim: quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, num novo ciclo como esse que se estabelece para todos nós, é necessário refletirmos que tamanho está a nossa vontade, Qual é a nossa vontade realmente de transcender, de modificar situações do qual estamos vivenciando? Porque se a resposta vai dizer que cabe à nossa vontade, ou seja, a nossa busca, o nosso querer, a nossa compreensão acerca de tudo isso, o que precisamos fazer para assim proceder, para assim buscar e trabalhar nesse contexto? Qual o caminho a ser percorrido? Na pergunta 911 também, Kardec assim questiona: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade tenha poder para superá-las? Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Ou seja, a 909 fala que nos falta vontade. E aí Kardec questiona: mas tem alguma questão que mesmo assim a vontade não consegue vencer ou sobressair sobre isso? E eles respondem assim: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz, em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual,
as vitórias são para ele um triunfo do Espírito sobre a matéria. Percebe? Então, a questão toda, para a gente interpretar e refletir neste novo ano, neste novo ciclo, teremos mais, vamos supor, menos 363 dias aí para a gente buscar a nossa renovação interior, para a gente buscar a compreensão dos ensinos de Jesus e entender que trazemos dentro de nós, no íntimo de cada um de nós, a capacidade de fazer isso. E aí nós podemos relacionar isso lá na parábola dos talentos, quando Jesus, narrando essa parábola, vem sintetizar os ensinamentos para todos nós. Quando ele diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a um deu apenas 1. E podemos entender isso como esse 1 talento, a nossa vontade, que nós estamos enterrando ela e não trabalhando a nossa oportunidade de crescimento e buscar entender a capacidade que todos nós temos de desenvolver os outros talentos que nós temos. Então a vontade, conforme os Espíritos vão colocar, é a essencial. E Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, junta a vontade com a boa vontade. Ele diz também que nos falta essa boa vontade. Então, é um novo momento, um novo ciclo, uma nova oportunidade, e Emmanuel vem nos falar aqui sobre esses domínios da ação, ou seja, dominar em nós essas ações, buscando assim nos equilibrar e transcender em nós essas oportunidades, para que assim compreendamos melhor os requisitos que trazemos, os talentos inseridos em nós, conforme Jesus assinala que todos nós nascemos com esses bens emprestados. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Deu como empréstimo. Todos nós trazemos como empréstimo todas essas virtudes, mas que precisam ser desenvolvidas, multiplicadas. E aí Emmanuel vai falar nesta leitura de hoje, trazendo esta reflexão, que precisamos rejubilar-se, ou seja, com as possibilidades de auxiliar, de instruir, determinar e agir. E aí Jesus traz nesta parábola a questão da multiplicação. Porque a um deu 5 e ele foi e multiplicou por mais. A outro deu 2 e ele foi e multiplicou por mais. Mas aquele, qual de nós que foi dado apenas 1, aterrou. Ou seja, enterrou a oportunidade de crescimento. Preferiu ficar na condição estacionado ou sem a vontade excedente para trabalhar em seu íntimo o seu crescimento. Então, conforme Jesus assinala que nós trazemos como empréstimos de Deus, todos esses talentos, esses não são nossos, e sim de Deus. Por isso, lá na parábola, Jesus diz que o Senhor diz quando voltar, iria questionar, querer de volta, ou seja, saber o que fizeram com seus talentos. Só que esse retornar não é o Senhor quem foi, somos nós que viemos reencarnar neste mundo, e quando retornarmos a cada um segundo as suas obras, é lá que nós vamos dar conta dos nossos talentos. Se nós o multiplicamos, se nós o trabalhamos, se nós o desenvolvemos, ou se a nossa vontade foi insuficiente para desenvolver tudo isso. Então, por isso Jesus diz, entregou-lhe seus bens numa clara alusão do não pertencimento pessoal, ou seja, daquilo que o ser humano recebe ao nascer. Todos nós nascemos dentro das nossas possibilidades, de acordo com aquilo que nós já construímos em outros momentos, agora estamos aqui com o nosso balainho colhendo ou continuando semeando equivocadamente, porque conforme a leitura de Paulo, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, mas de livre vontade. O que é essa livre vontade? O nosso livre caminhar. Jesus diz que é a cada um segundo as suas obras. Então ninguém vai fazer por nós.
requer unicamente cada um de nós. Temos um novo ciclo, uma nova oportunidade para assim trabalhar e desenvolver tudo isso. Então, por isso, Jesus diz claramente que entregou-lhes os seus bens. E é o caso do corpo físico para todos nós, da saúde, da família, do ambiente, dos pertences que nos constituem a existência. Foi nos dado por empréstimo. E teremos que dar conta de todos eles. Teremos que dar conta de tudo que nós fazemos. Não nascemos em condições iguais, apresentamos diferentes níveis evolutivos. Por isso, uns têm 5 talentos, outros têm 2, outros têm 1. Cada um na sua capacidade de colocar em prática, de desenvolver esses talentos. Capacidades que são o resultado das encarnações anteriores, ou seja, de acordo com o que você já produziu anteriormente, já plantou anteriormente, agora está na condição de colher. Né? Então apresentamos diferentes níveis evolutivos e variadas capacidades que são o resultado das encarnações anteriores, constituídas de experiências diversas conforme a idade evolutiva e as conquistas pessoais alcançadas. Cada um no seu nível, no seu tempo, na sua compreensão, no seu momento, no seu despertar consciencial, ou seja, na sua livre vontade em trabalhar e desenvolver o bem de construir seu caminho. O Senhor, nesta parábola, conforme Jesus coloca, é Deus, simboliza Deus. Lá, como trazendo para todos nós esses talentos conforme nós fomos criados. Deus criou todos nós iguais. Cada um se encontra no seu estágio evolutivo, mas foi criado iguais. De acordo com o seu despertar, com o seu amadurecimento, com o seu plantio, está no estágio mais avançado. Né? Os 3 servos simbolizam toda a humanidade ao qual abriga pessoas diligentes, pessoas aplicadas, cuidadosas e pessoas negligentes, desleixadas, descuidadas, que não aproveitam o tempo para colocar em prática o evangelho, trabalhar o bem. Né? Os servos que receberam 5 e 2 talentos simbolizam as pessoas diligentes e o que recebeu 1, as pessoas negligentes, as pessoas de pouca vontade, de má vontade. A vida nos coloca um conjunto de talentos para administrar de acordo com a nossa capacidade, a cada um segundo suas obras. São os recursos e oportunidades que trazemos para evoluirmos. Todos nós estamos com esse objetivo, a evolução. Nós somos convidados a essa transcendência, ao nosso melhoramento enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto espírito imortal. E é nesse embate, nesse combate, nesse entendimento um com o outro, ou seja, nesse relacionamento um com o outro, é que nós vamos construindo em nós esses talentos, desenvolvendo essas virtudes, ou seja, a paciência, a tolerância, a serenidade, ela precisa ser cultivada. Por isso Jesus vai colocar na parábola também sobre a fé que move montanhas, justamente nesse sentido, sementes, porque a essência da semente é essa transcendência, se transformar numa árvore, dar frutos, e é isso que ele nos coloca. Todos nós com a capacidade de transcender, de nos esforçar, de buscar com livre e boa vontade, trabalhar tudo isso em nós. Os talentos simbolizam todos esses recursos que recebemos para evoluir, conforme Jesus traz nesta parábola. Não recebemos os talentos como empréstimos e teremos que prestar contas, conforme Jesus narra na parábola. Né? Enterrar o talento significa fazer mau uso desses recursos ofertados por Deus, os talentos que recebemos por empréstimo para administrar. Então, se nós administrarmos mal, seremos como o servo malvado, que em outra parábola Jesus assim coloca, que ele é chamado às contas para dar contas da sua má administração. Né? E ele pede clemência, misericórdia ao rei na parábola. Jesus narrando isso. E aí sai dali, faz de forma equivocada com o outro. Jesus narrando a parábola vai dizer que ele pediu clemência, misericórdia, e ele foi atendido, porque o Pai é amoroso.
porque o Pai, conforme Jesus narra, ele nos acolhe a todos, independente das nossas situações, das nossas questões, independentemente se nós enterramos ou não o talento, se nós multiplicamos ou não o talento, quando nós retornarmos, Deus nos acolherá. Mas a consciência vai nos colocar na condição de cada um segundo suas obras. Então, nesta questão, os recursos ofertados por Deus, os talentos que recebemos por empréstimos para administrar, conforme a inteligência, a capacidade de trabalho, conforme falamos da família, dos bens materiais, por exemplo. Nós recebemos todos esses bens divinos para nosso usufruto, para evoluirmos com eles. Quando usamos bem esses talentos, mais recursos nos serão acrescentados. A quem muito é dado, muito também será cobrado. Jesus também fala em outro momento, em outra passagem assim: aquele que mais tem, mais lhe é dado. Por isso, aquele que multiplicou esses talentos, mais é lhe dado pela condição que já transcende de capacidade de multiplicar ainda mais. Mas aquele que não tem, lhe é tirado. Isso ele demonstra nesta parábola. Aquele servo que enterrou o talento, lhe é tirado aquele talento. Ou seja, aquela oportunidade. Não quis transcender, não quis desenvolver, então repassa adiante. Foi assim conforme Jesus coloca na parábola. Então, quando usamos bem esses talentos, mais recursos nos são acrescentados. Aqueles que não receberam algum desses recursos é porque abusaram desses bens no passado espiritual. Na parábola também do filho pródigo, assim narrando, Jesus coloca muito claro isso. Quando o filho, por escolha própria, por livre e boa vontade, ele escolhe ir para terras longínquas, afastar da casa do pai e buscar o prazer a qualquer custo, de acordo com o seu momento, de acordo com a seu entendimento. Mas aí ele cai em carência, ele vive na carência, ele começa a padecer necessidades, conforme Jesus coloca, e ele está no momento de caído em si, refletindo o que o levou àquilo e o que ele pode fazer para transcender tudo isso. É esse o momento para todos nós, nos sentir no momento de levantar e ir de encontro ao Pai, buscando assim entender esse nosso momento, esse nosso crescimento evolutivo e trabalhar os sentimentos, despertando a nossa consciência, os nossos talentos, colocando em prática, conforme Emmanuel Paulo vai trazer, essa livre boa vontade, para assim buscarmos crescer e melhorar. A qualquer que tiver será dado, conforme Jesus diz, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. É justamente isso, porque aquilo que nós não desenvolvermos, nós não temos como receber, trabalhar isso. É a paciência, por exemplo, que se você não desenvolve, não adianta dizer que é paciente, qualquer revés, qualquer situação na sua vida vai te tirar essa paciência. Ou mesmo, por exemplo, que muitos dizem que tem fé, mas qualquer situação de desconforto na vida lhe causa um incômodo, lhe causa um mal-estar. Por isso Jesus vai dizer que nós somos pessoas de pouca fé. Nesta passagem que ele com Pedro, o apóstolo, caminhando Jesus nas águas, Pedro pergunta: és tu, Senhor? Se és tu, faça com que eu vá até vós. E Jesus, então venha. E aí ele começa a ir e começa a se afundar na água. E Jesus fala: és homem de pouca fé. Todos nós somos. Nós ainda não desenvolvemos a fé o bastante. Nós ainda não compreendemos o bastante essa essência do que vem a ser a fé que Jesus aplicou para todos nós. Porque fé não basta crer. Porque crença é algo que você acredita hoje, mas amanhã você pode mudar de opinião. É uma questão de acreditar, ou seja, de vivenciar. Então a fé é algo muito mais profundo nesse sentido. Porque quando você vivencia essa fé, nada te tira desse caminho. Qualquer situação que vier, você estará sereno, tranquilo. Por isso Jesus coloca que a fé move montanhas.
Justamente a fé tem essa capacidade de transcender todas as coisas, na verdade, nos trazer a harmonia, a serenidade, a tranquilidade, a paciência, a coragem, a vontade de colocar em prática tudo que já sabemos, tudo que já aprendemos. Quando não temos iniciativa para multiplicar os talentos, cedo ou tarde deveremos sair da zona de conforto, da inércia. Ou seja, às vezes é fácil, é cômodo ficar na situação que estamos sentados, acomodados, mas vai chegar um momento que essa acomodação, ficar sentado o tempo todo, traz desconforto, traz dor, começa a doer a coluna, começa a te dar incômodos, né? Então podemos até nos sentir confortáveis, não fazendo coisa alguma para mudarmos a nossa vida. Podemos até nos sentir confortáveis, mas esse conforto nos será tirado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado, porque ele é aparente, não o temos de verdade. Ou seja, é um conforto que nós não temos de verdade. Nós aparentamos, mas não é essencial. Porém, até isso que não temos nos será tirado, conforme Jesus coloca. Perderemos também os talentos que nos foram emprestados. Após perdermos tudo, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Vamos sofrer as consequências da inércia, da nossa inutilidade. O que Jesus está trazendo com tudo isso? Porque cedo ou tarde a dor, o sofrimento vai bater à nossa porta. E se nós não fizermos esse movimento da vontade de transcender tudo isso, de trabalhar esses sentimentos, de reerguer como o filho pródigo, estou caído, mas o que vou fazer? Ficar lamentando, me culpando, me condenando, me julgando, condenando o outro, o próximo, o pai, a mãe, o governo, a sociedade, o patrão que desempregou-me porque optou por um outro que está numa condição um pouco melhor, mais esperta, ou sei lá, mais preparada? Ou vou ficar me condenando nesse sentido, ou farei como Jesus coloca na parábola do filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter convosco. Ou seja, farei o caminho de volta, de refazer o meu sentimento, de trabalhar as minhas emoções, de fazer a conquista de mim mesmo. Voltar para casa é justamente fazer o caminho de volta à origem de onde nós partimos, que é essa transcendência do ser espiritual que nós somos. Nós afastamos do divino em nós. Deus nunca se afasta de nós. Por isso Jesus vai dizer que o Pai o recebe de braços abertos. Deus está aqui o tempo todo nos intuindo através dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda. Conforme Emmanuel coloca, essa intuição, essa questão para nós chega de qualquer forma, só que às vezes a gente não a percebe, a gente não consegue senti-la. Então, o Pai está sempre pronto a nos receber, só que nós precisamos fazer o caminho de volta. E aí Jesus vai nos contemplar dizendo que a oração nos reconecta, nos liga ao Pai. E nós precisamos orar, precisamos entender. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, conforme Jesus coloca para nossa compreensão e entender, conforme Emmanuel está trazendo hoje, nesses domínios da ação, cabe a cada um de nós trabalhar em prol do nosso crescimento, desenvolvendo em nós os sentimentos de bondade, de amor ao próximo, de fraternidade, de compaixão, elevando assim a nossa capacidade evolutiva. Todos nós trazemos potencialidades, todos nós trazemos na consciência as leis de Deus que nos convidam ao amor. Jesus assim diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está escrito na nossa consciência. Na pergunta 632 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar sobre isso nessa questão para a gente entender. Eu vou achar aqui e vou ler para a gente entender um pouco mais conforme Kardec assim pergunta, e aí a espiritualidade vai trazer para todos nós esta reflexão. Então Kardec vai questionar aos amigos espirituais se o homem
que está sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o mal, que faz o bem, quando na realidade faz o mal. Então veja bem, se a gente pensa que às vezes a gente está fazendo um bem, mas na realidade está fazendo um mal. E a resposta dos amigos é o seguinte: Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganeis. E a gente começa a refletir: fazei ao outro o que se quer a si mesmo. É esse o grande objetivo para todos nós. Porque quando a gente começa a colocar isso como linha de conduta, como procedimento a ser adotado, trabalhando isso em nós, nós começamos já, conforme Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Todos nós trazemos ainda más inclinações. E para sabermos essas más inclinações, Santo Agostinho, na pergunta 919, quando Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz temos nós de nos melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, ou seja, dessas más tendências, ele diz que o autoconhecimento nos proporciona isso. E aí Kardec insiste, mas como fazer? Como desenvolver esse autoconhecimento? E aí ele fala, Santo Agostinho fala: fazei o que eu fazia quando aí vivi na Terra. Fazendo uma reflexão, uma análise, uma revista, um questionamento íntimo, conforme essa pergunta 632. O que eu fiz hoje? Foi algo que prejudiquei alguém? Se eu fizer isso, eu posso prejudicar alguém? Esta análise que Jesus vem nos colocar para que a gente possa construir esse novo caminho, trabalhando em nós essa possibilidade de crescimento que todos nós trazemos e buscando um novo ciclo, um novo ano, a partir de então, para que assim nós possamos chegar no fim do ciclo renovados, melhores. É esse o processo da evolução. Esse é o propósito da reencarnação. Nós viemos para essa transcendência, para melhorar-nos enquanto seres imortais que somos, buscando assim plantar coisas melhores, conforme a passagem que Emmanuel traz de Paulo, não por obrigação, mas por livre e boa vontade. Então, Emmanuel vai dizendo para que a gente possa trabalhar tudo isso, entendendo essas possibilidades e buscar melhorar o nosso convívio, a nossa relação, o nosso tato, a nossa procedência uns com os outros. Também na pergunta 642, Kardec questiona aos amigos espirituais sobre a questão do bem e do mal, para a gente assim entender também. Eles vão falar assim, Kardec pergunta: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Então a gente está aqui num novo ciclo, num novo momento, pensando assim: basta eu não fazer o mal e agradar a Deus para me resguardar no céu, como muitos colocam, para me estar indo diretamente ao céu e não ao inferno, como se diz em outras religiões? Basta não fazer o mal? A resposta dos espíritos é não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não haja feito. Então não é não fazer o mal. Nós estamos aqui para fazer o bem. Esse é o propósito nosso enquanto ser imortal. Se eu tenho uma situação de incômodo com uma pessoa, para não levar muito para o lado da inimizade, se eu ainda tenho isso com essa pessoa, eu preciso aproveitar este momento e trabalhar isso. Jesus vai dizer para que a gente aproveite o momento enquanto nós estamos a caminho com Ele. E Ele diz assim que é necessário enquanto há luz, enquanto há essa oportunidade. Que luz é essa que Jesus está falando? Não é da luz interior, porque nós ainda não a desenvolvemos, nós estamos em construção, mas é da luz do dia. E que luz do dia é essa? Do momento, da reencarnação, desse atual momento.
enquanto estais a caminho, ou seja, nesta oportunidade evolutiva. Porque conforme a doutrina traz, nós temos vários exemplos em livros sobre isso, inclusive eu estou lendo aqui um livro que chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, do Espírito Filomeno de Miranda, através do Divaldo, e ele relata justamente situações como essas, de inimizades que acontecem devido a um aqui estar encarnado, ter um problema com o desencarnado e vice-versa, e a gente ficar nesse processo obsessivo. Porque nós não aproveitamos o momento para fazer luz, para trabalhar e transcender os nossos sentimentos, para colocar em prática as oportunidades e buscar isso. Então não espera, conforme Santo Agostinho coloca, se acaso Deus nos chamar agora, para chegar de lá, e aí conforme a leitura que nós fizemos aqui do ranger de dentes, que é a nossa consciência nos cobrando, porque onde está escrita a lei de Deus, é que nos vai mostrar que nós perdemos a oportunidade de trabalhar tudo isso, de colocar em prática esses sentimentos, de buscar realmente fazer-se luz, conforme Jesus coloca, né? Então esse é o processo para que a gente possa crescer e desenvolver. Jesus traz vários exemplos, várias passagens do Evangelho, várias parábolas refletindo essa questão para a gente crescer, para a gente caminhar, para a gente não ficar no sentimento de culpa, de autopunição, mas para a gente transcender, para a gente crescer, para a gente caminhar, para a gente poder seguir adiante. Então é essa questão para a gente aproveitar o momento nesse novo ciclo que se inicia, nesse novo ano que se abre para todos nós, como oportunidades de crescimentos para que a gente possa dominar em nós todas essas ações e trabalhar os nossos sentimentos para assim crescermos, para assim desenvolvermos em nós essas possibilidades, esses talentos, essas virtudes que estão, conforme Jesus coloca, adormecidas, como sementes. E o que uma semente precisa? Ser cultivada, ser regada, ser colocada no solo. E esse solo para todos nós é o nosso interior, é no nosso sentimento, regadas com o suor do nosso esforço, com o suor do nosso trabalho, conforme Kardec vai colocar, trabalho é toda ocupação útil. E é nesse sentido que Jesus coloca o trabalho como essa oportunidade de trabalhar primeiramente em nós os sentimentos. Emmanuel vai dizer que a maior caridade é a que nós fazemos conosco primeiro. E não é com o próximo, é conosco primeiro. Primeiro é nos respeitar, primeiro é nos amar, primeiro é aprender a entender que o outro faz parte do nosso crescimento, conforme Jesus coloca. Porque ele vai dizer, se levar água, se levar alimento, se visitar, se fizer isso, fizer aquilo, a mim o fizeste. Então, quando nós fizermos pelo outro, nós estamos fazendo por nós, pelo nosso crescimento, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso desenvolvimento. É isso. Que Jesus possa abençoar a todos nesse novo ano, fortalecendo a cada um, que cada um possa refletir no que precisa construir e caminhar para assim proceder melhor, desenvolver em si as suas possibilidades, trabalhar com aquele familiar, com aquela pessoa do qual ainda traz uma certa dificuldade, para que possa construir isso nesse novo ano, nesse novo caminho, nessa nova oportunidade. Jesus abençoe a todos.